Eu gostaria de continuar falando sobre Deus usa pessoas falhas. Olhe para o teu irmão e diga assim: Deus usa pessoas falhas. Se você tem coragem de dizer, eis-me aqui. Pessoal, nós temos assim nesses dias orado muito a Deus e Deus tem falado muitas coisas sobre a palavra. E muitas vezes a gente tem ouvido mensagens poderosas em Deus, mas mensagem que a gente pensando, olhando para ela, a gente diz assim: nunca vou atingir isso. E eu quero começar rapidamente, a gente tem a ceia do Senhor. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 31 e 32. Jesus estava numa situação, e aí perguntaram a Jesus, e ele deu uma resposta maravilhosa, dizendo: ao que Jesus lhe respondeu: os que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores ao arrependimento. Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar os justos, mas sim para chamar os pecadores. Existe um provérbio anglo-saxônico, que diz assim que um pássaro de asa quebrada nunca mais ou nunca voará tão alto assim. Então, em outras palavras, aqueles que já caíram jamais vão conseguir levantar. Uma vez caído, sempre caído. É um provérbio assim que, palavras sábias, bonito, mas totalmente antibíblico, quando você olha à luz da palavra. Como existe um provérbio que diz: pau que nasce torto, morre torto. Essa madeira, lógico, não passou por Jesus. Se passar por Jesus, ela vai se endireitar, lógico, né? Então existe provérbios que chamam a atenção e a gente usa muitas vezes, né? E usa isso com muita argumentação, que ele ela pula a realidade bíblica e a gente consegue viver com ela. E uma coisa interessante, sempre a gente pensa, eu já ouvi pessoas dizer: olha, eu sou a pessoa mais falha nessa terra. Todo mundo é normal, menos eu. Pessoas dizendo: eu vejo as pessoas crescerem, eu vejo isso e aquilo, mas eu não sou normal. Eu não consigo fazer certas coisas. A complexidade, irmãos, da raça humana, vista assim numa ótica bem racional, ela é difícil de lidar, não tem nem dúvida. No entanto, a Bíblia fala que Jesus veio nesse mundo, conviveu com pessoas falhas, e ele, assim, diante dessa convivência, ele lidou com muitas formas e com vários tipos de pessoas, mas sempre com uma graça e o amor, né, manifesta em todas as suas maneiras. E uma coisa interessante que a gente, lendo esses textos, é que a gente percebe que Jesus, ele trabalha diferentemente com cada pessoa, cada um de nós. Cada um de nós estamos num processo. Então, quando disse no início, existem palavras que são pregadas poderosamente, palavras assim que saiu do céu.
pão quente, e que se prega de uma forma coletiva, e se recebe de uma forma coletiva. E dessa forma coletiva a gente diz assim: eu não consigo sair disso ou da situação que eu estou. Mas quando a gente olha, trabalha com Jesus humano, um Jesus pessoal, e através do Espírito Santo, que é algo pessoal, cada um de nós temos, que a Bíblia fala, chamou para estar ao lado, a gente entende que Deus cuida de nós individualmente. Então não tem como a gente, de uma forma, dizer que, pegar 100 pessoas, 10 pessoas e dizer: olha, do jeito que Deus está cuidando de um, está cuidando de todos. Não tem como. Todos nós somos individuais. Ou todos nós temos uma impressão digital. A nossa impressão digital não é igual ao do outro. Então somos diferentes. Então quando Jesus veio à Terra, ele compreendeu, viveu com pessoas. E se formos olhar o relato bíblico, cada um dos 12 discípulos, Jesus trabalhou diferentemente com cada uma delas. Não tem como trabalhar coletivamente. E aí, Jesus, até no último instante da vida dele, lá na cruz, quando um dos ladrões falou, ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No seu último instante na terra, Jesus trabalhou individualmente com pessoas. E é isso que a gente fica maravilhado de saber que tem um Deus assim poderoso, um Deus grande, mas um Deus assim tão pequeno que cabe dentro do nosso coração, que nos ajuda na nossa individualidade. Se você olhar para sua esposa, o esposo, o filho, cada um deles tem algo diferente. Deus está trabalhando diferentemente com elas. Pessoas que falharam, caíram, mas pela misericórdia de Deus e a sua graça, que é para nós incompreensível, foram levantadas as suas falhas à altura de grandes heróis da fé. E aí eu quero assim, rapidamente, eu sei que você conhece a história, como é bom a gente pensar que Deus é Deus de Abraão. Abraão mentiu, irmãos, falseando a verdade, tentando enganar. Mas depois de ter mentido 2 vezes a Deus, a Bíblia diz no final lá que Abraão foi chamado o quê? Amigos de Deus. E Abraão, apesar das suas falhas, Abraão voou alto. Foi um grande homem de Deus. Mas Abraão foi restaurado na presença de Deus. Nenhum relacionamento é neutro. Como é bom pensarmos que o nosso Deus é o Deus de Jacó. Jacó foi trapaceiro, enganador e um candidato assim, em primeiro lugar, para chamar-se de um caso perdido, era Jacó. Contudo, Deus mudou a sorte daquele homem, chamando ele agora de Israel. Interessante, irmãos, que Deus trabalha só com casos perdidos. Por isso que ele diz: olha, eu não vim chamar os justos. Eu não vim na terra escolher os que não precisam de mim. Sabe por que muitas pessoas, no caso de Lucas 16, que fala de Lázaro e o rico, é aquelas pessoas que têm muito dinheiro e entendem que não precisa de Deus. São certas. Esse é o conceito delas.
Então, para elas não precisam de Jesus. E nós chegamos num ponto de vista interno da igreja, que nós encontramos pessoas dentro das igrejas, pastores que seja, que acham que não precisam mais de Deus. Porque se acham superstar, se acham super santos. E chegaram ao ponto que não precisam mais de Deus. E aí, como é bom pensar que Deus é o Deus de Raabe, a prostituta, de Azuna de meretriz, como Deus usou ela para salvar um dos, ou dois dos seus espiões, e apesar das suas falhas, Deus usou ela como instrumento. Deus usou. E a Bíblia, ela está relatada como uma mulher que Deus usou poderosamente. Eu quero ser rápido. Como é bom saber que Deus é Deus de Davi. Nós sabemos o que Davi fez. Davi prostituiu. Davi assassinou pessoas. Entregou-se ao adultério. Mas contudo, a Bíblia fala, querido, apesar das suas falhas, Davi continuou sendo segundo o coração de Deus. Nenhum relacionamento é falho. A Bíblia fala que toda a Bíblia, todas as pessoas escritas, seja uma mulher, só tem uma pessoa que nunca errou e nunca pecou. Chama-se Jesus de Nazaré. Esse nunca pecou. Esse nunca falhou. Mas todos que estão relatados na Bíblia, todos, de alguma forma, um dia falharam. Mas o destaque das falhas delas estão lá para que nós pudéssemos entender e compreender que Deus pode levantar pessoas falhas. É que no meio de que nós vivemos hoje, irmãos, no meio evangélico que nós vivemos, onde somos levados a ser um legalismo exacerbado, né? Farisaico, nos leva a pensar que dentro da igreja não há espaço mais para pessoas que caíram, falharam, e muitas dessas pessoas que estão aí fora foram descartadas por causa disso, riscadas da forma da agenda de Deus, né? Deletados da memória de Deus ou da igreja, ou jogado dentro de uma lixeira cósmica de Deus. Eu estou voltando e pensando, quando digo a vocês, o diabo tem feito algo assim surpreendente hoje. Tem muita gente dentro da igreja, ou dentro das igrejas, que não conseguiram fazer nada para Deus. Nada. Ou não fazem nada para Deus. Porque de alguma forma, o diabo tem colocado que elas não podem fazer, porque elas são falhas. E aí, se ela acreditar nisso, elas nunca serão usadas por Deus, ou elas nunca deixarão de ser usadas por Deus. E o diabo tem conseguido fazer isso. E aí nós encontramos dentro das nossas igrejas, dentro da IBVA, vamos colocar assim, pessoas que estão aí à mercê
sabe do propósito, sabe da visão, mas estão parados, estacionados. E aí eu quero mostrar para você, eu tenho mostrado, homens, mulheres, que tiveram falhas, que foram falhos, tiveram seus deslizes, talvez maiores que os seus. Mas aí Jesus diz que a pessoa sã não necessita de médico. Jesus dizendo que ele não veio para buscar justos. Sabe quem precisa de Jesus, irmãos? Aqueles que estão doentes. Sabe quem precisa de Jesus, irmãos? Aquele que de alguma forma não encontraram a felicidade nesse mundo que não existe. Sabe quem precisa de Jesus, irmãos? Quando a gente olha para os nossos filhos ou família e nós estamos perdendo a esperança, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de Jesus para ficar rico. Nós precisamos de Jesus para mudar a nossa sorte, a nossa vida. A riqueza é detalhe. Da minha busca ao Senhor é detalhe. Jesus é tão bom. Se você fizer uma oração na sua casa, só você e Deus, Ele é tão pessoal ou individual que Ele vai providenciar aquilo que você pediu a Ele. Ele é um Deus muito pessoal. Jesus é maravilhoso, queridos. Quando a gente olha para a Bíblia e olhar assim e dizer, não tem como nós não servimos um Deus que trabalhou com as pessoas falhas e transformou elas grandes vencedores. E não é a palavra de cunho psicológico para você. Não é a palavra que é para você mentalizar, memorizar e sair aí acreditando ou crendo, não. É uma palavra que causa mudança real na nossa vida. E aí Êxodo capítulo 3, 6 diz assim, presta atenção, esse texto é lindo. Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar ao Senhor. Nós sabemos que nesse texto Moisés, ele tinha errado. Ele tinha ido para o deserto. Tinha passado alguns dias lá, alguns anos lá. E aí Deus se apresenta para ele. E a Bíblia fala que ele escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Esse texto nos dá a entender algumas coisas, irmãos, queridos. Muitos de nós não temos nem coragem, muitas vezes, de olhar para Deus. Porque a mensagem que se tem pregado hoje é a mensagem que Deus é muito carrasco. Que Deus vai matar você. Ele vai olhar e tem uma 12 lá, engatilha e dá um tiro em você. Porque nós temos apresentado um Deus que mata. Eu me lembro que eu fui criado
como eu sou filho de vovó. E no tempo antigo, que não é o meu tempo, deve ser tempo do Crorônio, não é o meu tempo. Quando o pai queria conversar com você, o mais velho que você não poderia olhar nos olhos. Você tinha que abaixar a cabeça. Se você olhasse nos olhos, você recebia um beijo de um tapa na cara. Porque era a forma de encarar. E o Deus que apresentaram para Moisés foi um Deus assim. Então quando veio Jesus andou pelo shopping lá em Jerusalém, abraçou as pessoas, beijou as pessoas, comeu sobá na feira. Eles ficaram bravos, religiosos, porque aquele não seria um Deus, porque Deus não trata desse jeito. Se aquele fosse Deus, ele mandaria fogo, queimaria as prostitutas. Essa era a visão que eles tinham de Deus. Mas agora nós temos um Deus agora que tinha mudado a pedagogia dele. Eu vou tratar com amor, com carinho. E aí Deus se apresenta para Moisés dizendo assim, ó, eu fui Deus de fulano. Fulano errou, mas eu fui o Deus dele. E eu fui o Deus de Beltrano. Beltrano falhou, mas eu fui o Deus dele. Dá vontade de chorar, irmãos. Mas homem que é homem, chora, né? Como Deus é bom. E aí, Deus é Deus das pessoas que falharam. Moisés falhou na sua caminhada. Mas uma coisa importante, irmãos, ele confiou em Deus. Todo relacionamento, ou nenhum relacionamento é neutro. Sabe por que Moisés mudou, irmãos? Davi e tantos outros? Porque eles andaram com Deus. E quando a gente anda com Deus, as nossas falhas vão ficando para trás. E aí eu quero dizer para você uma palavra interessante, não que você saia daqui, o pastor falou uma palavra, gostei, que Deus usa as pessoas falhas, eu não vou mudar, não, miserável, não é isso que eu falei. Eu disse a você que Deus usa as pessoas falhas, mas se você pegar uma por uma, individualmente, elas não continuaram falhando, elas continuaram crescendo com Deus. E aí eu estou sentado, estabelecido no meu sossego. A minha alma pode entender que, tá vendo? Continue nas suas falhas. Que Deus mesmo vai usar você. Não, eu não disse isso. Eu disse que Deus usa pessoas falhas. Eu disse que a galeria bíblica dos grandes homens e mulheres de Deus são pessoas que falharam, vírgula, ou ponto e vírgula. Mais à frente você vai encontrar esses homens, mulheres que falharam, agora totalmente restaurados. Mas no início que eu disse, o diabo tem colocado dizendo, Deus não vai usar você porque você é falho. E ouvindo essa palavra, aceitando essa palavra, nunca você será restaurado. Mas ouvindo agora uma palavra de Deus, que Deus usou as pessoas falhas,
Mas quando Deus usou, Deus o chamou para caminhar. E na caminhada Deus restaurou. Querido, ande ou se aproxime de alguém que ore. Cole em alguém que tem intimidade com Deus. Cole em alguém que acredita em Deus. Cole em alguém que acredita no Espírito Santo de Deus. Cole em alguém que acredita em milagre. Você vai ver o que você vai ser transformado. Entende, querido? O que eu estou lhe dizendo nessa noite é dizendo o seguinte: nenhum relacionamento é neutro. Todas essas pessoas relacionaram com Deus. É por isso que o nome delas está escrito nos anais da história bíblica. Cole em alguém que é apaixonado por Deus, querido. Você se tornará um apaixonado por Deus. Cole em alguém, irmãos, que ora. Você será também um homem ou mulher que vai orar. Cole em alguém que ama Deus de tal forma que ele não para de dizer glória ao Senhor todo minuto, todo instante. Você também será transformado. Não é colar alguém para você ficar rico, não é isso que estou dizendo. A visão distorcida, errada. Querido, se você colar em alguém que não ora, você será igual a ele. Se você colar em alguém fofoqueiro, você será igual a ele. Se você colar em alguém desobediente e submisso, você será igual a ele. Se você colar num homem que ele não respeita a mulher, não honra a mulher, não honra os filhos, você será igual a ele. Se você colar em um bebão, você também vai ser um bebão. Eu tive um primeiro pastor, eu tive acho que 2 pastores na minha vida até hoje. Um deles, pastor Daniel Ferreira da Costa. Eu dei trabalho para aquele homem. Mas uma coisa que eu aprendi quando digo isso, eu colei nele. Eu tinha 19 anos, solteiro. Colei nele. Eu ia para casa dele, lavava vasilha. Eu lavava o carro dele. Eu colei nele. Porque eu queria ter um casamento igual ao dele. Eu queria ser apaixonado igual a ele. Eu colei nele. Eu queria ser um estudioso da Bíblia, porque ele era. Eu colei nele. O relacionamento que eu tive com ele foi tão grande que eu tenho algumas características dele em mim, infiltrada em mim. Então, quando eu digo para você que Deus é um Deus da segunda oportunidade, um Deus que trabalha com pessoas falhas, se você é falho, eu sou falho. Para você é condicional, para mim eu sou falho. Eu preciso grudar em Deus. Preciso. E Deus é um Deus, irmãos, da segunda oportunidade, da primeira oportunidade ou chance. Ele é um Deus que reescreve a nossa história. Porque ele reescreveu a história de Moisés.
Deus é Deus. Dá oportunidade. Eu fiquei de manhã pensando nessa fala, falei, Deus, tem misericórdia. Antes de você querer desistir, irmãos, por causa das suas falhas, eu gostaria que você pensasse nisso. A Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. Mas a Bíblia é um livro de pessoas restauradas pela graça e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ande com Jesus e você será restaurado. Talvez você nunca ouvirá essa mensagem, irmãos. Talvez nunca ouvirá na sua vida. Porque nós temos como igreja apresentado um protótipo de pessoas que a gente não vai conseguir. Mas eu quero apresentar alguém que não é protótipo. E que através dele nós somos aperfeiçoados dia a dia. Essa pessoa chama-se Jesus. Eu quero dizer, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos precisar desse homem chamado Jesus para nos ajudar. Você não é a pessoa mais terrível dessa terra. Mas a raça humana, ela é complexa sim. É por isso que Jesus veio. Deus mandou Jesus. Ficou com a gente 33 anos. Ficou com a gente aqui. Ele olhou como que a gente é. Mas ele viveu que 100% homem, 100% Deus. E diz, eu venci. O mundo você pode vencer. Apesar das suas falhas que eu conheço, você pode vencer. Como não servir um Deus desse, irmãos? Um Deus da segunda oportunidade. Um Deus que não veio nos julgar. Um Deus que não veio nos matar. Mas um Deus que veio nos dar vida e nos deu vida abundante. Quando a gente começa a ler as cartas de Paulo, a igreja de Corinto, de Éfeso e tantas outras ali, a gente vai encontrar muitas brigas internas da igreja e Paulo exaltando, falando, não faça isso. Pessoas falhas dentro da igreja, falhas. Isso é normal, irmãos. O normal, o que não é normal, é usar isso como amuleto. Isso não é normal. Sou falho, sim. Mas eu estou andando com aquele que pode mudar a minha história, chamado Jesus. Davi errou. Prostituiu. Assassinou alguém. Mas ele relacionou com alguém que mudou a sua história, chamado Deus. Abraão errou. Moisés errou. A prostituta Raabe não tinha nenhuma moral, não tinha. Mas Deus mudou a história dela.
Nenhum relacionamento é neutro. Por isso, relacione com Jesus, porque Ele vai mudar a sua história. Sabe por que tem muita gente, irmãos, fora do foco? Sabe por que tem muita gente questionando, reclamando, murmurando? Porque elas não estão andando com aquele que pode responder as perguntas delas, chamado Jesus. Ande com Ele. Lembra da história de Daniel, irmãos, na cova dos leões? Lembra? Jogaram ele lá na cova. Ele pegou o celular dele, ficou no WhatsApp lá, vendo alguns... Se o time dele ganhou. Aproveitou e escreveu uma monografia, um TSD assim. Um TCC, defendeu uma tese dentro lá da cova. A Bíblia fala que ele ficou tranquilo. Então, com a presença de Deus, a gente vai ser transformado de glória em glória, segundo a palavra dele diz. Ontem nós tivemos um grupo vida lá em casa, uma célula assim maravilhosa, maravilhosa. Foi muito bom, muito bom. Discipulados maravilhosos, muito bom. Lógico que eu vou pagar muita energia no final do mês, né? Porque o povo não sai depois de meia-noite. Mas vale investimento. Mas como agora, né, eu não tomo mais refrigerante, próxima reunião nossa, só legumes e verduras. Podemos ser gordos espiritualmente, não fisicamente, né? Menos chicória, é isso? Olhe para o teu irmão do seu lado e dá uma olhada para ele nos olhos. Você consegue identificar uma falha dele? Essa pessoa do seu lado é falho, tá? Né? Mas aí eu quero que você olhe para cá de novo. Essa mesma pessoa falha. Quantas vezes Deus usou para abençoar você? Entende? Quantas vezes? Eu sou falho, irmãos. Mas quantas vezes Deus usou-me para abençoar a sua vida? E não foi em poucas, não. Né? Mas eu gostaria que a gente mudasse a nossa visão depois nesses dias, tá, irmãos? Mudasse. Porque nem Deus trata as pessoas como você trata. Como assim, pastor? Deus é um Deus que perdoa e esquece. E muitas vezes você não perdoa e você não esquece. Deus é um Deus que Ele não mata pessoas, Ele dá vida. E muitas vezes você está matando pessoas. Nem Deus está tratando as pessoas como muitas vezes nós estamos tratando. Eu não vou falar o diabo, porque o diabo veio para matar, destruir e roubar.
O diabo não tem nada para nos dar, a não ser morte. Mas a pessoa falha que Deus colocou perto de você, são pessoas que Deus tem abençoado você através delas. Tá, querido? Talvez a minha diferença para muitos é que eu entendo isso. Eu entendo. E eu não quero ser um legalista da forma do período de Jesus, principalmente. Mas eu quero ver as pessoas da forma que Jesus as vê. Quando Jesus olhou a Gideão, o anjo diz assim: varão valoroso. Gideão não se sentia assim mais. Não se sentia. Mas o anjo diz que Deus ouvia daquele jeito, varão valoroso. Deus pode até nos ver, irmãos, como falhos. Mas Ele vê em nós também possibilidade de restauração. O diabo nos vê pessoas falhas e condenadas ao inferno. Deus não nos vê assim. Deus nos vê como alguém que precisa de mais uma oportunidade. Pensa, né? A gente conhece pessoas que, por elas, nós estaremos mortos. Por elas, nós estaremos... Por ela, nós estaríamos torcendo para o Corinthians, fazendo sofrer. Como o apóstolo Paulo sofre até hoje, com espinho na carne. Mas Deus nos vê diferente. Graças a Deus por isso. Olhe para a pessoa do seu lado de novo. Dá uma olhada para ela. Que linda, né? Mas essa pessoa é falha. O que você vai fazer agora? Dar um tiro nela? Devolver para a mãe dela? Para a família? Não tem mais jeito, querido. Você vai chegar na casa do sogro, mas sogro, eu queria devolver a sua filha porque eu descobri que ela falha. E o sogro falou assim: e agora? O que a gente faz com você? Ou de repente eu falei assim: ô genro, levanta a sua mão aí. Pra quê? Pra mim ver se sua mão é furada. Porque você deve ser Jesus. Sem dúvida alguma. Sabe aquela pessoa que cobra de você? Você levanta a mão aí. Por quê? Eu quero olhar, de repente você é Jesus, porque tá com a mão furada. Não é não? Minha mão não é furada, irmãos. Eu não sou Jesus.